Perfeito. 10 horas em ponto, gente. Vamos começar aqui no horário, porque tem conteúdo hoje. Bom dia para você que já entrou. Tem gente que com certeza vai começar a entrar daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos. Sejam bem-vindos a mais esse webcast, a mais um da sessão da Efficiency Week para conhecer os nossos produtos, para conhecer as nossas soluções. E vamos que hoje tem bastante informação. Só colocar aqui para vocês, aqui está aparecendo P8, mas é do Propanel que nós vamos falar hoje, tá bom? Hoje o intuito é falar sobre prototipagem virtual, então tem bastante informação interessante para vocês. Bacana? Antes de começar falando sobre o webcast em si, vale lembrar que aqui o chat ele está bloqueado. A gente tem a guia de perguntas e respostas, que inclusive está aqui agora na minha frente. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta ao longo da apresentação, não precisa esperar até o final, pode já ir escrevendo, que aí ao final da apresentação eu tiro todas as dúvidas, tá? Então, lembrando ali a guia de perguntas e respostas, se em algum momento vocês precisarem, tem a opção ali de reação, vocês podem reagir ali a alguma, de repente, alguma pergunta, alguma coisa, como eu fiz agora aqui com relação ao som, algumas pessoas já participaram aí dos outros webcasts, né? Então vamos lá. Vale lembrar que os outros webcasts foram gravados e estão no nosso canal no YouTube, e um vai sair hoje, né? Então já estão aí no nosso canal, previstos no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever lá, que sempre tem conteúdo novo. E para quem está assistindo de repente esse vídeo depois que o webcast foi ao ar, né, depois do ao vivo, aqui no webcast a gente está aproveitando para ver as soluções e para tirar as dúvidas, para aproveitar e sanar todas as dúvidas. No YouTube vai ficar somente a demonstração. Então, você quer tirar suas dúvidas, participa desse webcast, porque aí a gente consegue ter um tempo maior, poder interagir e conversar. Bacana? Então a gente faz aqui até o momento da demonstração. Demonstração vai depois para o YouTube, mas as dúvidas a gente tira aqui. Bacana? Bom, véspera de feriado. Eu sei que algumas empresas trabalham, outras não. Desde já, amanhã, né? Desde já eu quero agradecer aí a disponibilidade de vocês por estarem com a gente aí nessa saga de conhecer os produtos, até porque o intuito é realmente trazer essa informação para vocês e poder interagir com as possibilidades que a gente tem de eficiência. Eu sou a Thalita Miranda, sou gerente de marketing aqui na Eplan, também sou especialista nas soluções. Então, gente, dúvidas, fiquem à vontade, podem perguntar que eu abro o software, mexo, a gente está aqui para conversar, tá? Então, aqui estão os meus contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, né? Posso deixar ali no perguntas e respostas depois para vocês também. E vai ser um prazer aí poder conversar com vocês e alinhar aí com relação às soluções Eplan, ver tudo que a gente pode trazer de eficiência, né? Lembrando que ao longo desse mês nós estamos na Efficiency Week, ou seja, condições especiais nesse mês de novembro. Eu falo, gente, é verdade. Essa é a campanha do ano, tá? É a campanha que a Eplan move todos os esforços possíveis para fazer condições imperdíveis para os nossos clientes. Então, aproveita essa possibilidade, conversa com a gente, vamos tentar moldar a melhor opção de melhoria de eficiência para a sua empresa. Bacana? Bom, então, mais uma vez, as perguntas e respostas estão ativas aqui na outra tela, eu estou com duas telas, então estou vendo o tempo inteiro, vou respondê-las no final, mas tenha dúvida, já esquece, já escreve para não esquecer, melhor dizendo. Bacana? Bom, estamos falando, né? Vale reforçar sobre a plataforma Eplan e sobre a excelência das nossas soluções. Lembrando que nós falamos estamos falando inicialmente sobre os três principais pilares aí de engenharia, o pré-planejamento. Ontem nós falamos sobre a engenharia detalhada com o Eplan Electric P8, inclusive aí nas perguntas e respostas a gente falou sobre projetos, diagramas de fluidos também, né? Não só de elétrica. E hoje nós vamos falar sobre prototipagem virtual com o ePlan Pro Panel, tá? Estou trazendo aqui os mais pedidos aqui para por vocês. E claro, no dia 25, na semana que vem, nós temos também o webcast dos aplicativos de colaboração
Então, todos os aplicativos que, conectam aí a plataforma e que suportam a plataforma. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre prototipagem virtual, nós vamos falar sobre Plan Propanion. Tem bastante informação e eu quero mostrar na prática para pelo menos um pouquinho de cada, para você saber o conceito de cada solução, de cada funcionalidade dentro do Propanion. A gente fala da interligação do pré-planejamento e da engenharia para a fabricação de painéis, né? Então, tem bastante informação interessante, até porque existem diferentes tipos de painel, painel de comando, painel de força, às vezes um painel de distribuição, então tem muito detalhe diferente a cada categoria de painel. E claro, também quero aproveitar aqui e falar com o montador de painéis, tá? Bom, iniciando com o ePlan Pro Panel, é uma ferramenta para layout 3D, sim. É muito legal poder ver esse layout 3D funcionando e visualizando todos os detalhes, sim, é muito interessante, mas vale lembrar também que não é simplesmente para um aspecto visual que o ProPanel foi desenvolvido. Você pode projetar o gêmeo digital do seu painel e trabalhar com ele com um processo integrado na fabricação. Então, a gente consegue daqui gerar documentações fiéis para a fabricação, para a montagem do painel. Temos integração total com diversos aplicativos da Rital, com diversas soluções, ferramentas, máquinas e equipamentos da Rital. Vale lembrar também, né, que a Rital é uma empresa do Grupo Low, onde a Eplan também faz parte, e aqui no Brasil nós temos várias iniciativas, como, por exemplo, uma visita especial aí para todas as tecnologias da Rital, que é o Rital Application Center, que fica lá nas dependências da Rital. Então, quem tiver curioso aí de saber um pouquinho mais, me manda aí a pergunta, nas perguntas e respostas, que eu te mando o convite aí para você poder conhecer o Rital Application Center e essas soluções aí ao vivo, tá bom? Bom, mas eu vou direto ao software, tô aqui com o ePlan, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Tô com duas telas, então às vezes eu me atrapalho. Bom, para quem não assistiu o webcast ontem, a gente criou uma página de esquema com alguns diagramas de força, algo mais simples, para poder mostrar as funcionalidades. Então, a gente realmente criou um projeto do zero. Tá? Eu aproveitei esse projeto aqui para a gente montar um layout inicial no Propanel, pode ser? E aí depois eu abro sim um projeto maior, mas acho que é interessante poder mostrar também do zero essa criação. Então, para quem não conhece o ePlan Propanel ou para quem veio de versões anteriores, essa é a plataforma ePlan. Eu estou aqui nesse momento com o ePlan Electric P8, porque eu trabalho com os outros aplicativos como Edom, porque é tudo na mesma máquina, trabalho com tudo aí na mesma solução, mas se você monta o esquema elétrico, o seu colega monta a parte de prototipagem, vocês podem ter estações separadas aí, standalone, do P8, do Propanel e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Aqui no meu ambiente, eu tenho um ambiente de espaço de layout, que está até vazio, que é o ambiente que a gente cria os desenhos 3D. Tá? Então, eu vou criar aqui um novo espaço de layout, ou seja, um novo ambiente 3D. Eu posso criar vários aqui dentro. E por que que isso é interessante? Porque se você tem mais de um painel, mais em diferentes áreas, você pode criar vários espaços de layout para cada painel. Se você quer criar, na verdade, uma série de painéis que estão do lado do outro, um CCM, algo do tipo, você pode criar um espaço de layout só. É indiferente, como ficar melhor para vocês. Ao criar o espaço de layout, ele já mudou a minha tela e já trouxe aqui um ambiente diferenciado, com as opções 3D, então cubo de visualização e tudo mais para você poder rotacionar. E aí vamos lá. Quando eu vou no menu inserir, editar, vocês vão ver que as funcionalidades elas mudam. Por quê? Porque eu estou com um espaço de layout aberto. Se eu abro, por exemplo, novamente o ePlan P8, você vê que o próprio menu já muda, tá? Isso é uma característica aí das soluções, que são funcionalidades diferentes para cada ambiente. Bacana até aqui? Bom, eu tenho aqui um uma possibilidade de inserção, vou inserir tudo do zero. Nesse caso, é importante lembrar que para uma prototipagem virtual, você tem que conhecer
a peça que você vai trabalhar, o fabricante, porque para cada fabricante muda as dimensões do equipamento, a forma de posicionamento, então nesse caso é importante ter as informações de peça. E nesse caso, o banco de dados é um suporte gigantesco dentro da plataforma. Eu vou começar inserindo um painel. Claro que eu vou pegar aqui um painel da Rital. Vou pegar, pode ser esse aqui. Vou dar um OK. E aí, ele já trouxe para mim um desenho 3D bonitinho, porque a Rital já fornece todo esse detalhe para o ePlan Pro Panel, tá? Por conta de toda a base de dados que nós possuímos aqui dentro. Thalita, eu cadastrei um painel do zero, eu não tenho desenho 3D, mas eu tenho as medidas. Se você cadastrar corretamente as medidas, ele gera até perfis, tá? Ele gera um espaço, ele gera um painelzinho básico, obviamente sem uma série de detalhes como esse, porque esse veio do desenho 3D. E eu tenho possibilidades de inserção aí nas laterais, com pontos de apoio, que são os pontos de montagem, né? Posso rotacionar o painel, de repente inserir um atrás do outro. Então, é livre aí o posicionamento. Ao fazer isso, olha só que interessante. Ele não mostra somente um desenho 3D ou um arquivo STEP, por exemplo. Ele está trazendo aqui para mim um painel com as características do painel e com todas as peças que contemplam esse painel de montagem. Então, eu vou começar com o painel de montagem, com o lado frontal, que eu quero começar a montar aqui na placa, né, que a gente chama, tá? E ele já mostra aqui para mim. Claro que se eu quiser, eu posso visualizar de diferentes formas, enfim, tá? Posso voltar aqui, ou posso rotacionar livremente se eu precisar algum detalhe, enfim, mexer em algum ponto, sem problema algum, tá? Eu vou colocar aqui a vista frontal e vamos trabalhar. Além disso, então, antes de falar dos componentes elétricos, eu vou pensar aqui um pouquinho nos componentes mecânicos. Eu vou começar inserindo canaletas. Deixa eu pegar aqui dados de montagem. Dimensões. Ó, essa daqui é uma canaleta de 30 por 80, essa 60, essa é de 80 por 80. Eu vou pegar essa daqui. A gente pode começar e fazer o posicionamento. Opa. Tem vários pontinhos de montagem que você pode usar dependendo do painel, você que define, tá? Vou pegar aqui. Como ficar mais fácil para você posicionar, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, o ponto central e também aproveitar os pontos de contato e fazer a inserção, olha só. Legal? Eu quero fazer as laterais, então eu vou apagar esse daqui e vou fazer diferente. O posicionamento é bem tranquilo, tá, gente? Vou posicionar para dentro, mudar os pontinhos de contato. Ele conecta ponto com ponto. Então, aqui eu não estou me preocupando tanto com as medidas, mas já vou comentar com vocês que dá sim para se preocupar e colocar melhores informações. Aqui eu vou aproveitar o centro desta canaleta para posicionar. E aqui acabaram os meus pontos de contato. Então, tem alguns artifícios, mas também alguns menus de posicionamento que eu posso trabalhar. Aqui eu vou trabalhar com um atalho que a ePlan possui, para copiar o dimensionamento e para posicionar centralmente, comparando dois pontos. Então, isso é um item bem legal para colocar canaleta e trilho. Foi feito especialmente para isso, né? Então, olha só que interessante. Aí eu já posiciono. Esse desenho aqui da canaleta, eu não precisei criar um arquivo STEP, um desenho 3D para poder criar essa canaleta. Ela foi criando por aqui diretamente, tá? Já tem algumas perguntas, eu já vou responder ao final. Podem ir deixando aí que eu vou ler todas, tá? Vou colocar aqui um trilho também de montagem, trilho DIN, também que eu só coloquei as dimensões, tá? Não precisei desenhar nada, ele é um formato de trilho DIN. Eu vou colocar vários aqui, vou mexer com as medidas depois, tá?
Ó, só com os atalhos ele já posiciona centralmente. Vamos visualizar aqui. Gente, vocês estão com tempo, né? Que hoje tem coisa para mostrar. E pelas dúvidas, olha, ó, ele já mostra até um desenho aqui. Você já consegue pré-visualizar algo. Bacana? Aí, em poucos cliques a gente já tem o layout, né? Bom, eu tenho aqui um outro ponto que é interessante, eu vou vir aqui na opção de editar. Eu poderia fazer isso já no posicionamento, tá? Não precisaria fazer isso agora. Mas eu tenho algumas funcionalidades que são legais, que eu uso tanto para trilho, aqui nesse caso, quanto também depois para barras, que eu vou mostrar para vocês, que é para alterar os comprimentos, dobra e tudo mais. Eu vou pegar esse trilho e digamos que eu queira que ele tenha um offset aí para frente no X, né? No eixo X, de 30 milímetros. Ou seja, o que que é esse offset? É um espaçamento de 30 milímetros. Aí agora eu vou fazer aqui de novo, mas eu quero um offset agora de menos 30. Olha aqui, ó. Então, eu consigo organizar o meu layout de diversas formas. Eu tenho uma opção de posicionamento, um atalho para isso, para facilitar as posições aqui dentro. Na 2026, a gente tem uma opção bem legal, que é a opção de vistas. Eu já até vou mostrar para vocês, que é onde eu posso cadastrar as vistas que eu uso com frequência. Porque se você modela esse painel o tempo inteiro, sempre tem um detalhe ou outro que você precisa acessar com uma certa frequência. Então, por exemplo, aqui eu quero a vista completa. Eu quero agora abrir aqui somente a placa e vou colocar aqui. Eu preciso ver aqui na vista frontal somente essa parte. Eu vou vir aqui e adicionar a vista. Legal? Então agora, se eu quiser mudar aqui as vistas, é só clicar que ele já muda para vocês. Eu não preciso ficar exibindo ou ocultando itens o tempo inteiro. Esse painel é pequeno, né? Mas se fosse um painel grande, com muitos detalhes, que tivesse ocultar, exibir itens, bastante itens, ia fazer bastante diferença. Bacana? Então, tem muito auxílio de montagem legal para facilitar o uso no posicionamento. Bom, eu tenho aqui também. Vamos falar dos componentes agora? A gente começou a colocar alguns equipamentos, né? Agora vamos falar dos componentes elétricos. O meu projeto, vale lembrar que ele já tem alguns equipamentos, né? Alguns dispositivos. Então aqui ele já mostra aqui para mim, por exemplo, os disjuntores que eu tinha posicionado. Legal? Contator, borne, tudo aquilo que eu tinha posicionado ele já tem aqui. Então eu vou vir aqui no meu navegador, eu posso só clicar e arrastar. Ele já trouxe para cá o desenho. Ah, eu preciso que tenha um espaçamento, posso definir. Eu vou só colocar aqui direto para vocês verem. Ver se vai caber todos aqui, vamos ver. Ele já corre pelo trilho para você posicionar, ó, já couberam todos aqui. Vou colocar também os contatores. Já que estamos posicionando, a gente aproveita, né? Aqui ele está perguntando, na verdade, esse disjuntor, esse daqui também é interessante para a parte de furação. Aqui nós não vamos usar, mas depois eu posso falar sobre, tá? Que é para a parte de furação, se você for montar ele numa placa furada. Mas depois eu vou falar sobre, tá bom? E bornes, tem bornes? Tem bornes aqui também. Eu gosto de clicar e arrastar em todos os bornes, tá? E já levar todos de uma vez, vou mostrar para vocês. É, a gente tem uma integração muito legal com o Clipex Engineer da Fênix para vocês organizarem acessórios. Então, o que que ele faz? Ele leva para o software da Fênix, arruma os acessórios, você traz de volta e posiciona. Gosto muito dessa função. Aqui, como foca só o ProPanel direto, mas se vocês acharem interessante, eu posso fazer um webcast só sobre integrações de Fênix. Tem muita coisa legal que dá para fazer, tá? Vou clicar em arrastar aqui. Ele até pergunta se eu quero posicionar todos. Ele já traz todos os bornes para cá. Tá calculando aqui o espaçamento, né? Bacana. E ele já faz o posicionamento. Então, quando a gente trabalha com esse banco de dados, a gente já informa como que é o formato de posicionamento desse componente num trilho e tudo mais, ou se ele é numa placa, se ele vai ser furado e assim por diante, tá? Mas
tem gente que pode trabalhar de formas diferentes, tá? Então, aqui eu estou começando com o esquema elétrico e depois trazendo para cá as peças no Propênel. Mas você pode também começar diretamente pelo projeto, pelo 3D, e depois fazer o esquema elétrico. De que forma? A gente pode aqui começar como se fosse um orçamento. Tem gente que às vezes começa realmente pelo layout. Aí, gente, é o centro de inserção que vai ajudar vocês aqui. Então, no centro de inserção, eu posso pegar aqui peças, pesquisar a peça que eu quero trabalhar e fazer o posicionamento, tá? Quero colocar mais de uma vez ou mais de uma peça. Deixa eu pegar uma outra aqui. Pegar um desse da. Vou dar um Ctrl W aqui, que é um menu que a gente usa muito. E eu posso dizer quantidade. Eu quero 3. Quero um espaço entre eles ali, que a gente tinha comentado. 5 milímetros, 10 milímetros, vai. Ok. Coloquei, deixa eu colocar também um offset de 10 para dar a distância do primeiro. Ó, que legal. Você consegue já fazer essa organização por aqui. Bacana? Tranquilo até aqui, gente. Tem bastante coisa aqui que dá para posicionar. Eu quero mostrar alguns outros. Então, eu anotei aqui até para não esquecer nenhum tópico para vocês, mas se faltar alguma coisa, vocês podem me pedir que eu mostre para vocês. Bacana? Bom, é, os componentes que vocês colocaram e que ainda não estão no esquema elétrico, eles aparecem aqui com uma bolinha vermelha, porque significa que a gente usou no 3D, mas ainda não usou no esquema elétrico. E claro, quero utilizar depois no navegador de dispositivos, eu posso usar. Vou pegar aqui o navegador. Ele mostra a peça disponível para uso. E aí é só, né, ir no esquema elétrico, clicar e arrastar e utilizar. Tá ali, pronto para uso. Bacana? Bom, É, aqui eu vou só aproveitar que eu já estou com um projeto menor para falar sobre as vistas, tá? Eu vou criar uma página de vistas. Depois eu vou gerar ali a parte de roteamento com outro projeto maior para mostrar mais detalhes. Eu quero, como eu falei, o bacana desse projeto são as documentações que a gente pode emitir e as instruções para montagem. Eu vou pegar depois um painel com mais detalhes, ainda mais componentes, para a gente ver várias opções diferentes de montagem. Mas a gente tem aqui a possibilidade de inserir alguns itens que podem, algumas vistas, para facilitar aqui, né? Visualização de modelo. Vou pedir para visualizar, por exemplo, uma vista isométrica do painel. Eu quero ver somente o painel aqui, isométrico. Ele gera a minha visualização. Eu quero gerar agora aqui na lateral, por exemplo, só a placa frontal. Eu posso dizer aqui que eu quero ver este painel, esta placa. Ele até muda o ponto de visualização, eu quero que seja vista frontal. E ele já faz a atualização para mim. A vista, gente, 2D, na verdade, ela é um relatório. Então, sempre que você mexer no seu desenho 3D, ele é um relatório que pode ser atualizado, tá? Posso criar dimensionamentos aqui, tá? Então, pegar aqui, opa, algum ponto, fazer um dimensionamento. Por mais que a minha página aqui seja uma página 3, como eu estou fazendo o dimensionamento dentro da vista, ele tende à escala da própria vista, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Beleza? Então, esse daqui é um formato bem legal, assim, de visualização. E, claro, se você fez qualquer edição, vou apagar aqui um componente. Aqui, eu posso pegar e atualizar os meus relatórios. Trazer para cá para vocês verem, né? Mudando. Aí ele já tira ali para mim. Bacana?
O que que eu faço nessa atualização, de relatórios? Eu posso pedir para atualizar sempre em trocas de página. Ah, mudou a página, atualiza relatório. Ou sempre antes de imprimir ou de exportar para um PDF, atualizar a documentação automaticamente. Então, tem várias configurações aqui no ePlan que você pode deixar setado para facilitar o seu trabalho, de acordo com o que fica melhor para você, tá? Bom, eu vou pegar um outro projeto agora para mostrar mais detalhes, mas dá para usar esse projeto também da mesma forma. Eu vou pegar o sample que tem quando você instala o software. Eu vou abrir aqui o desenho 3D mesmo, tá? Só para mostrar um painelzinho diferente. Aqui, ó, eles têm uma série de detalhes bem legais. Eu vou pedir para ver só a placa para mostrar algumas coisas antes. Aqui, lado frontal. Que aqui já tem vários componentes diferentes. Tem componente posicionado em trilho, componente posicionado diretamente na placa, né? Se vocês forem olhar aqui na lateral, só para a gente poder ver formas diferentes de visualização, tá? Eu tenho também uma série de detalhes importantes aqui dentro que facilitam realmente a gente se preocupar com a prototipagem virtual. Né? É muito fácil a gente só ir arrastando componentes, posicionando e gerando um 3D visualmente agradável aí no layout final. Mas ele tem uma série de informações bem interessantes, tá? Então, por exemplo, é, vou pegar aqui a visão de furações, tá? Olha, ele já está mostrando para mim um padrão de furação para a canaleta, para o trilho, até mesmo para o componente, olha só. Ele já está até mostrando um detalhe de furo para esses que estão posicionados na placa, né? Não diretamente em um trilho. Ó, aqui também. Por que que eu tenho esses detalhes de furo? Porque no banco de dados de peças essa informação está cadastrada. Então, toda vez, a furação do componente é a mesma. Então, cadastrado no banco de dados, toda vez que você insere esse dispositivo, ele já entende essa informação. Aquele outro projeto já está aparecendo com esses dados, tá? Então, esses detalhes são importantes. Intervalos de montagem, também que podem ser cadastrados no banco. Olha aqui o caso desse inversor de frequência. Visualmente, você bate o olho e já sabe qual que é o intervalo de montagem que esse componente precisa ter. Por quê? Por conta de aquecimento. O inversor de frequência às vezes pode aquecer, não pode ter nada por perto, e aqui você já consegue visualmente ter esse cuidado. Tem uma série de detalhes ali que podem ser interessantes aí para ajudar vocês, tá? Bacana até aqui, gente. Só para vocês verem que dá para inserir furo também, se vocês quiserem, ou rasgo de forma manual, se vocês precisarem. Não tem nenhum segredo, tá? Eu vou só desativar aqui. E, e um dos pontos que a gente usa muito dessa parte de furação, por exemplo, é para mandar esse painel para quem utiliza os painéis da Rital. Pega o projeto do ProPanel que já está finalizado, manda para a Rital, com o painel eles já conseguem fazer a exportação dos dados. Ele usa esses menus, a própria Rital aqui no Brasil, eles usam essas funcionalidades aqui de dados perdão, de processamento mecânico da Perforex, e aí eles furam os painéis já com a máquina Perforex que eles têm lá na fábrica. Isso é legal porque se você compra o painel da Rital e já manda o projeto E-Plan para eles já te mandam um painel furado com todos os detalhes de acordo com o desenho 3D. Então, já não tem nenhum risco. Bacana? Bom, que mais que eu posso mostrar para vocês? Com relação à montagem, seria basicamente isso. Tem também alguns detalhes, por exemplo, opa, perdão. Verificação de colisão, que é bem legal para quando vocês vão aqui editar um componente e ele passa, ele não permite, ó, ele fica vermelho. Então, você pode ativar ou desativar. Isso pode facilitar bastante também. Por quê? Você pode tomar esses cuidados para garantir que, por exemplo, componentes da placa não colidam com a porta, e assim vai. Tem uma série
de possibilidades aí de cuidados que vocês podem ter. Bacana? Bom, vamos falar de roteamento? Então, passamos uma ideia geral do Propanel, agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas funcionalidades que contemplam nele, tá? Roteamento de fios. Eu tenho um esquema onde eu já defini quais são as ligações elétricas, né? A gente falou bastante ontem sobre o P8. A parte de pneumática também dá, tá? A parte de mangueiras também são possíveis aqui dentro do Propanel, tá? Nós vamos falar sobre fiação aqui. Então, tenho todos os meus componentes posicionados no esquema elétrico, a fiação posicionada, estou dizendo que cor seção transversal precisa ter. Aqui, eu vou pegar meu projeto inteiro, meu painel inteiro, opa, e vou pedir aqui para rotear. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou dizendo, assim, dizendo para o Eplan, pegue a sequência de fios e de ligações que estão no esquema elétrico e traga para cá. Com o posicionamento dos equipamentos mecânicos, ele vai pensar no melhor caminho para se fazer esse roteamento. Bacana? Então, ele já traz isso para cá. E agora vamos só dar uma olhadinha antes de continuar falando sobre este tema. Ó, como eu já tenho no elétrico cor, seção transversal, ele já traz para mim os detalhes e prevê o melhor caminho. No caso da porta, notem que tem uma linha azul aqui, aqui ela está rosa já por conta da mudança, mas tem uma linha aqui na lateral, ou seja, eu estou dizendo para o Eplan, não somente nas canaletas, mas como que vai ser esse trajeto até a placa, a ligação da porta com a placa. Então, também consigo criar essas regras ali. Tem também algumas ligações ali embaixo, da parte de aterramento, olha que bacana. Por conta dos acessórios de conexão. Legal? E daqui, o que mais a gente pode falar sobre? Eu só falei até o momento sobre a emissão do roteamento. Mas o que ele faz nesse momento? Ele pega exatamente a sequência dos fios do esquema elétrico e traz para cá. E pensa no melhor caminho para passar. Então, vamos imaginar um cartão de CLP lá de algumas saídas e você representa lá uma página, o cartão com todas as oito saídas. E nessas saídas você tem a saída 1 vai para uma lâmpada, a saída 2 vai para um relé, a saída 3 vai para outra lâmpada, a saída 4 vai para outro relé. O que ele está fazendo? Ele está dando uma instrução de que ele vai para um equipamento da porta, depois volta para a placa, depois para a porta, depois para a placa. Só para dar um exemplo para vocês. Esse primeiro momento do roteamento, ele vai ver exatamente a sequência que você definir no esquema elétrico. Ah, mas e agora? O que eu posso fazer então? Depois de feito esse roteamento inicial, a gente tem algumas opções aqui. Opa, deixa eu pegar aqui para você. Opa, otimizar as redes. Eu tenho otimização de redes manual e automática. A automática, ele vai pegar, deixa eu só desativar aqui os pontinhos. Vou pegar o painel inteiro. A otimização automática das redes, o que ele faz? Ele pega todo o projeto, todos os caminhos e tenta verificar realmente essa questão. Vamos imaginar nesse sinal, todas as conexões que estão nesse sinal, ele vai passar todos os elementos da porta, depois todos os elementos da placa, pensando no melhor caminho. Antes, obviamente, né, de fazer isso, ele te indica qual vai ser o resultado, tá? Então, vou dar um OK aqui. Deixa eu só ver aqui, que acho que tem algum equipamento aqui que está fora. Ver se eu tenho aqui algum outro para poder exemplificar. Nesse projeto não tem. Mas ele mostra toda a lista depara com as novas conexões e aí ele faz exatamente essa possibilidade de otimização de redes, tá? Por que que existe uma otimização manual? Às vezes você tem a necessidade de otimizar uma rede em específica, porque um relé de falta de fase tem que ficar no final, exatamente. Então, você pode organizar isso também, se necessário, se de repente no esquema elétrico não ficou nessa mesma ordem. Então, dá para trabalhar também com otimização manual e automática. Por que que isso é importante? Porque depois nas documentações você tem a garantia de que os relatórios estão também com comprimento e tudo mais.
tá? Então, as documentações que vão depois, deixa eu ver se tem algum de lista de conexão, senão eu gero um aqui. Tem, sim. Deixa eu atualizar aqui. Esse não tem comprimento. Deixa eu gerar um aqui com comprimento. Se eu tenho algum. Pegar um que tenha os dados de comprimento. Eu acho que esse tem. Vamos testar? Já que estamos aqui, eu vou gerar ele aqui. Só para ficar mais fácil de encontrar. Aqui. Peguei um relatório que não tem. Deixa eu pegar um outro que tem. Uhum. Vou pegar um mais detalhadinho, vamos ver. Senão depois eu exporto também, se não tiver aqui agora. Aqui, ó. Já traz o comprimento para vocês. Como eu não roteei todos que tem nesse projeto, ele ainda não mostrou em todos, mas ele já mostra os detalhes. E a unidade vocês podem mudar, tá? Aqui ele está em metro, mas poderia ser em centímetro, milímetro, como ficar melhor para a documentação. Lembrando de ontem do webcast do P8, se você não assistiu, vai estar no canal, então fiquem tranquilos. É, Você pode também exportar esses dados em etiquetas, então esses dados de fonte, alvo, comprimento, todos os detalhes de conexão, é só levar eles para uma lista em Excel. Então, ao invés de ficar se preocupando com alguns detalhes ali, de ficar preenchendo na mão, você não precisa, você já gera essa documentação de forma automática. Bacana? Outros acessórios de montagem que podem ser montados ali com o ePlan é a parte de barramentos. Então, aqui é um exemplo de barramento que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui e ocultar esses painéis. É bastante função para mostrar em pouco tempo, né? Mas a gente tenta exibir cobre. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês terem uma ideia. Então, posso trabalhar com sistemas de barramento. A Rital, por exemplo, aquela linha da Reline, ele já tem esses sistemas de prontos para você só inserir e arrastar. É bem interessante. Mas você tem barras que são específicas, que às vezes não só a barra em si, né? Você tem que alterar comprimento e tudo mais, mas até o perfil dessa barra é diferente, o desenho dela é diferenciado. Então, você pode trabalhar com elas aqui também. Deixa eu ver se eu tenho algum modelo aqui para mostrar para vocês. Barramento bus dobrado. Eu sempre tenho um modelinho para demonstrar. Aqui tem modelos diferentes aqui, ó, de perfis, de barras. O que que eu gosto de fazer aqui nesse caso? Ó, ao adicionar uma peça, eu tenho como trabalhar, tá carregando aqui o material, uma forma básica, que seria uma, é, uma curva inicial para facilitar, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não tem agora, mas eu vou colocar aqui depois. Deixa eu só cadastrar aqui rapidinho. A gente cria, não tem problema. Vou criar uma dobra inicial aqui rapidinho. E nada mais é do que pegar uma linha assim. Uma dobra inicial.
Bacana? Só para facilitar, vou fechar aqui. Você pode ter várias, né? Deixa eu inserir uma nova. Um novo barramento agora. Inserir a barra novamente. Aqui. O raio de dobra também, se é dobra no plano ou na aresta, que ela muda o formato da dobra, de acordo com esse perfil inicial. E olha lá, eu vou trazer aqui para cá, mas eu vou trabalhando com os comprimentos, tá? Eu fiz pequenininho, né? Então, olha lá o desenho da dobra que eu acabei de fazer no 2D, ele já trouxe para cá. Legal? Então, ele já criou todo aquele formato de dobra. E aí, o que que eu posso fazer? Porque cada dobra vai ser diferente, né? Alterar comprimento. Então, aqui, por exemplo, eu já consigo trabalhar com... Tá? Alterar o comprimento dela aqui. Trabalhar com comprimentos também de acordo com determinadas medidas, não somente o componente que você vai interligar, mas a gente também consegue trabalhar com valores específicos, tá? Não se preocupem com isso. Nunca foi tão fácil, né, fazer um barramento. E aí aqui você pode mexer em outros detalhes, né, se for o caso. É sempre legal, assim, se for a necessidade, você rotacionar, exibir, ocultar elementos. Deixa eu ocultar isso aqui. Ó, você pode exibir e ocultar para realmente facilitar o dia a dia. E aí, a organização dessa barra. Bacana, você pode furar essa barra. Tudo isso para facilitar o posicionamento, mas também a documentação. Um outro ponto bem interessante aqui nessa parte do barramento, tá? Eu vou criar aqui, eu vou pegar uma página, o do porquê que isso é interessante, né? Por conta da documentação. Vou criar novamente uma página de visualização de modelo. E aqui, antes de começar, eu vou abrir uma configuração para mostrar para vocês. Por que que é legal essa parte de barramento e tudo mais? Dados aqui. Essa planilha é uma planilha muito importante quando se trabalha com o Copper aqui dentro do Eplan, com a parte de barramentos, né? É, A gente está se preocupando sempre com a integração com a fabricação. E a parte de barramentos, a gente sabe que cada barra de cobre, de acordo com o raio, de acordo com o ângulo da dobra, o material também que é utilizado, ele vai, né, tendo um grau de desgaste. Dependendo do material, dependendo do raio, da dobra, do ângulo, mas também dependendo do equipamento que você vai usar para dobrar, se é uma máquina manual, se é uma máquina automática. Tem empresas que trabalham com dobra manual, que aí, quem sabe, quem tem esses fatores na cabeça é o montador, né? Sabe mais ou menos o valor de desgaste desse material, né? De alteração desse tamanho. Máquinas automáticas também têm fator, existem cálculos para isso, mas se você vai comprar uma máquina automática, peça para o fabricante, né? Obviamente, esse fator de dobra. A gente tem esses fatores de dobra aqui cadastrados para que na documentação o EPLAN já entenda esse fator de dobra e considere na documentação, tá certo? É uma informação importante aí para vocês levarem em consideração, não é somente uma visualização gráfica, tá? É, Eu vou pegar aqui uma planificação de cobre, por exemplo. E aí eu vou pegar este painel. Pegar um feixe aqui que a gente criou. Vou pegar o último, só para exemplificar para vocês. Olha lá. Ele mostra quais raio, ângulo e tudo mais, mas você também pode trabalhar com o dimensionamento e ter ideia real do dimensionamento, considerando o fator de dobra que foi calculado, que já foi inserido aqui dentro. Bacana? Se essa barra tiver alguma furação, ela mostra a furação aqui também, então você pode utilizar da mesma forma, tá? E aí, claro, posso
trabalhar aqui com a visualização também, não somente 3D do componente do painel inteiro, mas também dos feixes de cobre, tá? Então, vou pegar o mesmo barramento aqui para mostrar. Olha que legal. Bacana, então a documentação está aqui. Fez qualquer mudança? Dá para atualizar aqui a vista. Legal? Tranquilo até aqui no Propena, eu vi que tem bastante pergunta. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês antes da gente ir para as perguntas, pode ser? Aproveitar que eu tenho esse tempo, a gente está falando de montagem, que é as informações para o montador. Ontem a gente falou muito sobre relatórios, e claro, com os relatórios da Eplan, a gente já consegue muita informação aqui dentro. Vocês viram que eu gerei também uma lista de conexões que também ajuda muito diversas etapas de montagem. Mas sim, nós também temos um software específico para o montador de painéis. Por quê? Para agilizar o processo também de montagem, garantir sustentabilidade, o processo de forma correta e de acordo com o que o projeto está pedindo, né? E também, claro, o gerenciamento dessa produção, o progresso dessa produção. Então, eu vou trazer aqui para vocês, para dar um exemplo. Deixa eu só abrir aqui para vocês, ele está no navegador. Eu quero trazer também um outro exemplo aqui. Aí. Eu vou colocar aqui, esse daqui é o meu Eplan Smart Production, tá? Com ele eu consigo fazer a gestão de alguns projetos. Eu só quero pegar uma peça aqui para dar um exemplo para vocês, bem legal. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Falei que esse daqui ia ser um pouquinho mais longo que os outros, né? Perfeito. Aqui. Vou abrir aqui esse projeto, um projeto para demonstração, só para vocês conhecerem o ePlan Smart Production e as fases que você tem de montagem aqui dentro, tá? Então, primeiro tendo a visão do montador, tendo a visão realmente do dia a dia da montagem. Tá tranquilo até aqui, né, gente? A gente pode seguir, né? Coloquem aí na reação, nas perguntas e respostas, que eu tô acompanhando vocês aqui. Opa, show! Vou pegar um painel aqui de exemplo e olha só que legal. Eu tenho fases diferentes de montagem e status, inclusive. A versão 2026 ela veio com esse status aqui também. É, a fase inicial de inserção de trilhos e canaletas, depois de componentes e depois de conexões. O de conexões, algumas pessoas conhecem como o antigo Smart Wiring, é que aí virou, a ferramenta se expandiu e tem algumas soluções a mais aí. Então, começando com a parte de produção de trilhos e canaletas, ele mostra o meu layout 3D aqui do ProPanel, com todos os trilhos e canaletas, e ao selecionar cada item de barramento, suporte, vou pegar aqui canaleta, por exemplo, ele mostra todos os detalhes, posso visualizar alguma medida, enfim, mais detalhes específicos, que peça que é, o comprimento, enfim, ele traz todos os detalhes aí de montagem, tá? Posso visualizar no ePlan Data Portal. Tem uma opção muito legal aqui de comentário que eu vou comentar depois. E claro, você consegue visualizar o layout aqui como ele tem que ser, tá? Com todos os detalhes. Legal? Aqui eu vou vir agora em um outro ponto, que é o ponto de componentes. Perdão, isso, é o ponto de componentes. Aqui eu consigo visualizar, além dos trilhos e canaletas, né, que a gente já montou na outra etapa, todos os componentes que eu preciso fazer a montagem. E ele mostra todos os detalhes, tag, qual que é o número de peça, qual a descrição, os detalhes específicos. Também, se precisar das dimensões, eu consigo visualizar. Isso é muito bacana, porque é, a gente tem todas as regras de montagem aqui dentro, então você consegue ver todos os detalhes de montagem, tá? E aí, assim, tá, comecei a montar meu projeto. Instalei esse componente no meu painel, habilito ali o verdinho.
clico ali, montei. Clico ali, montei. O que que quer dizer essas opções de clicar aqui, esses status? É o progresso do seu painel. Então, o montador, ele vai montando e habilitando. Esse aqui eu já terminei. E aí, esse progresso de montagem, a gestão consegue acompanhar. Então, ele sabe em qual painel cada montador está trabalhando, que fase que ele está trabalhando e uma série de detalhes. Então, primeira fase, trilhos e canaletas, segunda fase, componentes, e a terceira fase, vamos para as conexões. Eu já montei painel, então eu sei a dor que é a gente pegar um caderno gigantesco, pegar a canetinha marca-texto e ficar montando os fios e pintando ali as conexões. Então, o que que a gente tem aqui? Toda a fiação do painel, o desenho 3D novamente, consigo expandir, tá, gente? Não é só, não é um item bloqueado. É muito legal ser via navegador, porque aí a gente consegue abrir em diversos ambientes. Eu tô aqui com o Google Chrome, onde eu só coloquei aqui o acesso para o meu Smart Production e estou acessando normalmente. Então, na fábrica, tablet ou aqui, né, direto computador, de repente um computador com monitor touch, dá para fazer um trabalho muito legal. Ano que vem a gente quer fazer uns testes diferentes, então aguardem novidades. E ele mostra o que para a gente? Todo depara. Todo depara. Então, a lista depara aqui bem melhorada, né? Bem mais eficiente. Eu consigo ver a origem, o destino, o comprimento, o terminal que está sendo usado em cada lugar, o caminho, eu consigo acompanhar aqui para ter uma noção de por quais canaletas ele está passando. É, consigo visualizar, se eu quiser, o esquema elétrico, tá? Aí, nesse caso, eu estou vendo só a página de esquema como um PDF mesmo, tá? Não tem a necessidade, mas se você precisa, às vezes, para algum detalhe, é possível. Bacana? Ah, aqui, se você fez uma parte, pum, clicou, montou um lado do fio, clicou, montou o outro lado do fio, ele vai para a próxima conexão e você vai trabalhando aí diretamente nele, tá bom? É, e é isso, aí, aqui a gente tem todos os status. Eu vou voltar ali na parte de componentes só para mostrar um item que eu acho muito legal, que eu tenho aqui, eu gosto de mostrar as minhas demonstrações. Eu tenho um leitor de código de barras e aqui fica a dica aí para vocês utilizarem. Digamos que você tem os componentes, né? Os componentes têm código de barra, ou na parte de fiação, que de repente o fio tem algum código de barras, né? Às vezes você já automatizou, tem uma impressora e tudo mais. Eu tô com um leitor, esse aqui é pequenininho porque eu uso em viagens, mas e aqui eu simulei, gente, um código de barras de componente de um Born da Fênix, tá? Eu simulei no meu celular para não ficar carregando o Born nas minhas viagens, mas e aí nesse momento, na hora que eu faço, por exemplo, o leitor de código de barras nada mais é do que um teclado, né? Então, fazendo aqui a leitura, ele preenche ali o valor na guia de pesquisa e ele mostra todas as peças que tem aquele mesmo código. Legal? Então, uma dica que é bem usada, que facilita bastante, um material para o montador, então ele está com aquela, com as caixas de componentes, bipou, ele mostra tudo que tem, já monta tudo, fica muito mais fácil, tá? Então, uma dica bem legal aí para uso. Bacana? Eu vou sair aqui do ambiente de usuário, eu vou entrar na conta de administrador. Legal? O que que eu tenho aqui? A criação dos projetos, para quem vai ser atrelado, os locais de trabalho, ou seja, para que usuários que a gente vai criar, a gente pode criar usuários com senha, então, determinada montagem é só trabalha com uma parte de painéis de distribuição, outra com painéis de comando. Você pode definir, tem uma série de configurações aqui importantes, de interface de propriedades, mais um item muito legal aqui, que é a parte de monitoramento. Então, o coordenador de produção consegue pegar ali determinado projeto e acompanhar os estágios, quantos fios, quantos componentes foram montados, o total do andamento desse projeto. Legal? Então, não é só uma ferramenta aí para facilitar a visualização, é uma ferramenta sustentável para o montador, prática porque ele vê o desenho 3D, ele não fica mais montando os caminhos da cabeça dele, sim, de acordo com que a engenharia projetou, né? É um auxílio muito grande ao montador, mas também para quem gerencia o projeto. Bacana? Então, tá vendo o quanto de informação que o 3D pode gerar e pode facilitar? Isso é muito, muito bacana. Legal?
Pessoal, esses seriam os tópicos, mas tem muita coisa que daria para trabalhar a gente aqui ainda. Os tópicos básicos do ProPanel para poder demonstrar. Eh, Lembrando que aqui eu já estou com as perguntas e respostas. Para quem, só para fechar aqui para a Gabi poder ter o corte dela. Depois, logo mais no YouTube, a gente vai ter essa gravação. Quem está assistindo aí já direto no YouTube, agora a gente finaliza aqui. Eu agradeço aí a participação e por assistir até aqui. Pessoal do Teams, a gente vai continuar seguindo com as perguntas e respostas, beleza?